um momento legal, que a gente está agora todo mundo de quarentena. Fica aí que a gente vai voltar daqui a pouquinho. O tema dessa aula é um tema que todo mundo gosta. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que comem pão, né? Quem não gosta de pão? Todo mundo gosta de pão, né? Tem pão que é sem glúten, com glúten, tem pessoas que têm problema com glúten. Mas hoje, graças a Deus, a gente vai ter pão para tudo que é lado. Então, a proibição do patacum. O que é o patacum? Pat é o pão que não é pão, né? Uma massa. E acum é um não-judeu. A proibição de comer um pão não de um judeu. Tá? E a gente vai ver que vai ter divergências. Os rabinos, no final, vão liberar isso. Mas a gente vai debater sobre isso. E vai ficar bem guardado na cabeça. E nunca mais vocês vão se esquecer dessa palavra. Patacum. Até o final do século do Segundo Templo, há cerca de 2.000 anos atrás, tinha certas leis que faziam o judeu se afastar do não-judeu. Tá? A assimilação sempre foi um tema muito, muito delicado para a vida religiosa judaica. Tá? Então, até no passado, no presente, no futuro, a assimilação, a gente consegue entender que é um mal muito grande. Né? Então, uma das gezerot, gezerá em hebraico é decreto, tá? Vai ter uma nota dessa palavra, gezerá, era dada a chamada patacum. Esta era uma época de que as relações entre pessoas de nacionalidade se ficavam praticamente fazendo idolatria. O Talmud em Shabat, ele vai explicar que os grandes sábios de Israel se reuniram no mesmo lugar e fizeram certas leis, total de 18, entre quais era o sentido de separar os judeus dos não-judeus. A gente vai ver, entre essas leis, a gente vai encontrar a lei da proibição do pão ou patacum. O decreto se diz que um judeu não pode comer um pão preparado por um não-judeu, o chamado pão da idolatria, patacum, né? O pão do idólatra, seria isso, né? A pergunta é, hoje a gente tem idolatria ou não tem idolatria? Eu começo fazendo essa pergunta para vocês. 12 pessoas, Corujão, né? Chama-se... Olha, você não vai botar em encrenca, Davi. Pão da idolatria. É proibido? Hoje existe idólatra? Não existe? Como é que a gente está nesse mundo? Olha, a doutora acabou de chegar. Graças a Deus. Tem que fazer bastante tempo lá para os médicos, porque os médicos estão trabalhando 18, muitas horas para poder manter essa pandemia. Existe, sim, senhora. Existe ou não existe? Existe. Todo mundo todo mundo concorda que existe. Tem idolatria no mundo. Todo mundo é idólatra. Quem não é idólatra? Não percebi a pergunta, Rabino, se faz favor. Todo mundo é idólatra. Não, toda a gente é idólatra. Não é judeu. Os Benei não não. são idólatras.
Os muçulmanos não são idólatras, então existem várias pessoas que não são idólatras. Então, Há muita gente eu que não joguei idólatra. essa pergunta, não é por acaso. Sim. Então, vamos pegar o tempo do segundo templo, quando que era 2000 anos atrás. Todo mundo era idólatra, quem não era judeu? Havia. Naquela altura, 2000 anos atrás. naquela altura havia mais cultos. 2000 anos Todo atrás, mundo era um dos idólatra. maiores problemas era a idolatria, mas também a união entre famílias de judeus e não judeus. Isso foi um decreto que a gente vai ver. Esse foi um decreto que a gente vai ver que os rabinos vão fazer 2000 anos atrás. E a gente vai ver esse decreto, vão se reunir, como eu falei há pouco, e vão fazer vários decretos. E um dos decretos foi o Patacum. E a gente também vai ver o Yaines. Vou dar uma outra aula sobre isso, tá? Mas o Patacum é o pão da idolatria. Esse pão idólatra, ele existia há 2000 anos atrás. Aí eu pergunto hoje, perguntei quase da agora, estou fazendo uma volta. A gente vai ver esse pão hoje em dia. Todo mundo é idólatra? Olha, a doutora está de máscara, está aparecendo ali. Ó. Não são todos. Nem todos. Não são todos. Nem todos. Nem todos. Então, essa Gezerá, ela é válida ou não é válida hoje? Não é válida. Não é válida totalmente. Não é válida totalmente ou válida totalmente? Tem problema ou não tem problema comer pão da padaria hoje? Tem, Rabino, não tem. Tem Quais são os porque problemas? a gente não sabe, principalmente no local que o pão vai ser assado. Então, E a fé da cachirute. Exato. a cachirute, a gente não sabe onde ele está sendo assado. Vamos pensar junto, raciocínio junto, que não é o problema do patacum. Tem que ser visualizado com os rabinos. Tem que estar lá uma pessoa a visualizar o que é que eles colocam, ingredientes metem. O pão pode ter ingredientes que não são kasher. Exatamente. Não. Agora, fecha. Tudo bem, todo mundo fecha agora. Uhum. Todo mundo fecha e eu vou continuar a aula. A gente vai ver que onde vai encontrar esse decreto é numa cerca de Shabbat, tá? E a gente vai ver que os sábios vão se reunir e a coisa estava tão grande que eles disseram, não, vamos fazer cercas, gezerot, para proteger o povo de Israel. Existe diferença entre opiniões sobre esse decreto, como eu falei. Alguns sábios argumentam que a proibição se refere apenas ao pão preparado nas casas de não-judeus e não trata o pão preparado na padaria, uma vez que a intenção do decreto era evitar a intimidade excessiva entre judeus e não-judeus. Outros acreditam que o decreto foi considerado de uma maneira geral. Contudo, mais tarde, os sábios perceberam que as pessoas não conseguiam cumprir esse decreto e permitiram o pão do forno. E, finalmente, outros disseram que o decreto do pão, assim como os outros do estilo, não foi aceito por todos, assim, encontram necessidade de limitar somente o pão caseiro. Então, o que eu quis dizer aqui? Tem duas opiniões. O problema é você ir na casa do não-judeu e ele vai fazer um pão e esse pão você vai sentar na mesa dele e aí ele vai comer, vai trazer o vinho, que também é uma das razões da Gezerá, também o vinho tem que ser kasher. O vinho tem alguns detalhes mais detalhistas e quando a gente tiver na aula do vinho, a gente vai mergulhar mais sobre esse universo.
Isso significa que aonde seja possível encontrar um pão preparado por um judeu, não deve se comer. Um não judeu não deve se comer um patacum. E apenas quando não há outra alternativa. Sério. Bom, aqui em Portugal, no Brasil, geralmente o pão, quais são os ingredientes daqui? Quais são os ingredientes dos pães? Farinha, centeio. Farinha, centeio. O que mais? Ovos. Trigo. Fermento. Fermento. Água. Pronto. Água. Sal. Tá tudo aqui, né? Tá Ervas. Em vez Banha de porco o pão. Naturalmente, a gente vai ver se o trigo é novo, ele não vai ter tolaína. Se o ovo é novo, ele não vai ter sangue, mas tudo tem que ser checado. Agora, o problema é o seguinte, quando não tem alternativa, eu posso comer o patacum. E, na verdade, não é o pão da idolatria hoje em dia, né? A gente não fala o pão da idólatra. Aqui em Portugal, a maioria das pessoas podem comer, mas com um problema. Você tem que saber o ingrediente. Olha aqui. O Alberto está falando uma coisa muito importante. Muitas padarias usam trigo, fermento, toda a água, tudo direitinho, mas na verdade eles usam gordura de quê? De porco. Isso, banha de porco. A banha de porco para engraxar as travessas para ser ordenados, para ser assados. Isso já é problemático, tá? Porque vai dar, você vai ter um pão de porco, não vai ter um patacum. Tá? Por isso tem que saber checar muito bem qual o ingrediente que vai ter. Hoje em dia tem pães que é feito com vinagre, de óleo, de vinho, né? Então essas coisas tem que ter muito cuidado. Seguimos, vamos continuar. O pão de forma só será permitido, o pão do forno só será permitido na casa de um não judeu em Israel. Por exemplo, ou em outros lugares onde muitos judeus vivem, pode ser encontrado facilmente pão preparado por judeus. Não há desculpa para comer o patacum, ou seja, só é permitido comer o patacum em lugares que não tem muitos judeus. Fora de Israel, é proibido. Dentro de Israel, tem muito padeiro, tem muita gente que faz pães, as pitas, é muito bom. Então, patacum na terra de Israel, proibido. Tá bom? Até então a gente entendeu? As pessoas vão ter que pagar muito mais, né? Por exemplo, em Londres, ou onde tem a comunidade muito grande, nos Estados Unidos, para poder fazer... Você vai achar pães não judaicos, mas não é caché. Quando a população judaica é muito grande, então a gente vai comprar nas macoletes, nos estabelecimentos judaicos, onde vende pão caché com as garrafas, com selo de cachiruta. Seguimos. Aqui em Portugal, o patacum é liberado porque a gente não tem uma população judaica grande. Agora, não é que eu vou liberar geral. Eu tenho que saber aonde eu vou comprar, quais são os ingredientes. Vocês têm que olhar os ingredientes, saber como é que foi feito. E hoje em dia tem muitos pães que são feitos com vinagre de vinho. Aí já é problemático, né? Além disso, a gente vai continuar. Além disso, o Talmud explica que essa situação pode ser facilmente resolvida, simplesmente como um não-judeu praticante, tá? Você pode resolver essa questão do patacum muito fácil. Tem um judeu praticante, que shomer mitzvot,
tá? Ele cumpre o Shabat, come kashrut, ele vai acordar às 5 horas da manhã, ele vai lá na padaria, ele vai acender o fogo do forno. Checou se está tudo ok, se está tudo kasher, se não tem nenhum ingrediente. Ele olhou e ele foi lá, acendeu o forno. E ali, aquele pão vai deixar de ser patacum e vai ser pata Israel. Um pão que foi participado com um judeu. Então ele vai ser kasher. Com um judeu participando, mesmo que seja em um momento muito pequeno do preparo do pão. Ligar o fogo, de acordo com uma segunda opinião mais aberta, basta que agregue um pouco de lenha. Pega a lenha, joga a lenha lá, aí você já tem a participação. Mesma coisa que eu falei em Shabat, para quem é do tempo de Shabat, pegar, botar a panela e acender para Sefaradi, e Ashkenazi, o Ashkenazi vai acender o fogo, e a Shitza, a pessoa não judia, ela vai cozinhar. Então a gente entendeu aqui. Quando o forno do pão tinha portas abertas ao público, é problemático. Porque se a gente vai ver o forno lá, ele vai cozir o pão, ele vai assar o pão. Mas nesse assar, pode-se botar alguma outra coisa lá. Pães com linguiça, pizza com carne. Esse pão que eu fiz, que eu acendi lá, tá kasher? Linguiça, não. Não, eu tô com meu pão assando lá. Mas eu botei um pão de linguiça lá dentro. Vai contaminar. Não vai ser kasher. Pois não. Não vai ser kasher. Tem que se ver se o forno realmente recebeu só específico para assar aquele pão. Quando o pão... essa questão é um pouco complicada. Havia um judeu da comunidade carregando... Tem que se ver, entende? É muito delicada essa questão. Tem muitos problemas. Eu me lembro uma vez, eu estava estudando o meu Rabino Boaz Pasher, e isso há uns 4 anos atrás, eu me lembro como fosse ontem, ele ia dar um Yeshel, ia dar uma Teudat de Kashrut para uma padaria na Polônia. Tudo estava kasher. A massa, tudo, o forno. Só que do outro lado tinha um local que era para fazer fazia defumação de patas ou perna de porco, que é muito comum na Espanha, aqui em Portugal, na Itália, e lá na Polônia tinha isso. Mas era do outro lado, estava fechado. Essa padaria funcionava do lado, mas não tinha nenhum contato. O rabino olhou tudo direitinho, né? Não era na mesma mesa. Era um espaço da padaria, do lado da padaria, um outro prédio, que fazia essas coisas. E aí, passou-se o tempo, o rabino já ia dar o certificado, ele olhou tubulações. E uma tubulação foi passando para dentro da parede. E aí, e essas tubulações, né, entrava de lá para sair a fumaça, e ia sair. Tinha a tubulação que também entrava. E aí, quando o rabino soube disso, disse, olha, não está kasher. Precisa ter muito detalhe. Por mais que os ingredientes estão tudo legal, mas se tiver alguma coisa suspeita, não se dá a certificação de kasher. Por isso é muito difícil e é mais caro os produtos kasher, porque tem que ser totalmente como se fala, checado. Em primeiro lugar, a farinha deve ser
Porém, existem alguns problemas, né? Como eu te falei, a farinha velha. A farinha velha tem um problema. Quais são os problemas da farinha velha? Tolaim. Aí, os bichos. A gente conhece, a gente estudou sobre isso, mas tem um outro problema. Prazo de validade? Prazo de validade? Como é que pensar, gente? ela é guardada? Ela fermenta, né? Ela fermenta. Isso quer dizer o quê? Ela fermenta. Ela fermenta. A farinha fermenta? Farinha velha fermenta? Acho que não. Fermenta. O que é o problema para essa farinha? Senhor, eu acho que é capaz de criar bolora, não? Essa farinha bolora, não? E cria bichinhos. Senhores, isso aí a gente já sabe. Mas tem um outro problema, que é mais tão pesado como os bichinhos. Fala aí, que também é careta. Uma vez ao ano, nós temos o quê? Sim, mas aí Hametz. Mas Hametz é o ano inteiro. A farinha tem que ser nova. Se chegou em Pessa, aquela farinha que eu usei no ano passado ainda está lá, e eu quiser usar ela é Hametz. Eu não posso comer Hametz. Então, esse é um problema muito grande de comer patacu. Você está entendendo? Por isso, a importância de ter pão kosher. Porque a gente vai saber que o trigo que eu estou usando é um trigo colhido nesse ano. Essa tem que ser uma matzá, né? A ideia é o seguinte. Como é que você vai saber que o trigo do não-judeu é novo, velho ou de 4 anos? Não tem como saber. Então, a gente, quando faz o nosso próprio pão, a gente vai lá no supermercado, vai olhar a validade do trigo, quando foi colhido, quando vai colher, ou a gente vai fazer o pão. Foi antes do Rosh Hashanah, ela está no meio. Foi depois de Rosh Hashanah, é Hametz. Então, senhores, é regra de ouro. Por isso a gente tem discussões. Mas o que prevalece, hoje em dia, os nossos sábios liberaram que a demanda e a oferta é muito grande. Concorda? Todo mundo quer comer um pãozinho fresco. Agora, nessa quarentena, então, take free direto. A gente só engorda. É pizza, é pão e tudo. Então, os produtores precisam trazer farinha. Vamos viajar pela história. Qual era o país que tinha um ministro do trigo? O Egito. O Egito. Mas agora eu vou... Hã? Foram do Egito. O Egito. O Egito, pois. Era o Egito. Então, olha, vamos aqui voltar para o texto, tá? A Torá diz que a produção do novo trigo é proibida depois do segundo dia da festa de Pêssego. Normalmente o trigo, outros cereais, com glúten ou sem glúten, são plantados e crescem antes de Pêssego. Se colhem algumas semanas depois da festa, faz a matzá. Quanto tempo demora para fazer a matzá? 18 minutos. 18 minutos. 18. Hã? 18. Você tem certeza? Absoluta. Quer pedir ajuda dos universitários? Absoluta. Preciso. Não peça. Não precisa? Não. Não. Não, é 18. É 18. É 18. É 18. Certa resposta. Olha, gente, a gente brincando a gente aprende. É verdade. Brincando com essas pegadinhas, a gente aprende. Agora, senhores, na brincadeira,
É 18 minutos. A gente vai fazer a matzá. Qual é o nome da matzá que a gente vai comer? A primeira matzá que a gente come tem que ser shimurá. Matzá shimurá. O que é shimurá? Guardada, cuidada. Foi essa matzá que a gente saiu do Egito. Comeu. Então a matzá, ela tem que ser matzá shimurá. Porém, matzá shimurá é cara. É umas redondas, tá? Eu até sugiro que o David faça a capa dessa aula. Um pão, assim, proibição, né? Matzá, né? Pode ser, não sei. Ele que faz a arte. Deixa comigo. A gente vê que a matzá, ela é feita, colhida, é moída, tudo. E quem já tem vídeos no YouTube, é muito bonito. Eu vi muito e fiz muita matzá shimurá todos os anos. Na verdade, faz 2 anos, 1 ano e meio que eu não faço matzá shimurá. Quem sabe um dia aqui em Portugal a gente faz. Matzá shimurá lá, em algum lugar em Portugal. A matzá shimurá, ela é feita com trigo. Mas o trigo é hametz? Esse trigo não. Então, o que eu vou ter problema quando eu for pegar um trigo normal lá que eu não sei? Eu não sei de onde, quando que foi colhido esse trigo. Eu posso estar fazendo uma matzá hametz. Para ser halita. Então, é muito detalhes pequenos que a gente tem que ter ciência. Né? A gente está próximo da festa de Pêssah. Conseguir no outro lado do mundo, esse trigo foi plantado depois de Pêssah, blás, 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 é muito difícil. Esse trigo, esse trigo que é para fazer a matzá, é um trigo muito difícil, a gente só encontra lá em Israel ou nos países que fazem essas plantações. É plantado, os rabinos estão vendo, está fiscalizado. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem problema com matzá. Nem em período de pragas. Quem ainda não comprou sua matzá, não é cara, 5 euros uma cápsula. Pêssah tem que ter matzá e vinho, pelo menos. Quem puder comprar outra coisa, compra, mas Pêssah, uma semana, meus alunos, comprem. E a Shem vai cuidar de vocês. Fundamento de Euraita. Tá certo? Vocês não são obrigados a fazer Pêssah, na maioria. Alahicamente. Mas, uma mitzvah, ela só vai ser praticada, só vai ser, de fato, vivida quando se pratica. Então, até então, a gente vai ver isso. Aqui em Portugal, aqui tem a história muito bonita, né? Tem duas pessoas lá da minha comunidade, lá de Belmonte. Antigamente eles tinham esse costume, agora não tem mais. Há 30 anos não existe mais esse costume, até que eu saiba. Porque chegaram os rabinos e disseram que não se pode fazer, porque o período de perseguições acabou. Mas antes dos rabinos chegarem, antes da comunidade voltar ao judaísmo rabínico, eles tinham o costume de fazer, no terceiro dia de Pêssah, a matzá, o pão da Santa Festa. E aí eles faziam na telinha, tá? É muito bonito. Aí eu fui perguntar, por que você não fazia antes de Pêssah? Não, porque não se podia. A Inquisição não permitia. Porque se fosse fazer nesse dia, era judeu e era problema. Então, fazia no terceiro dia. Era um pãozinho que também fermentava 18 minutos. E era assado na telha de um telhado. Tá? E assim era o costume. Tem vídeos, tem situações muito bonitas que vocês podem ver na internet como é que eles faziam. Alahicamente, essa matzá
Tá caché ou tá tarê? Essa é uma matzá que eles faziam. Não sei, a farinha de onde ele tinha? Não, farinha, eles plantavam. Tinha aqui em Portugal. Acho que não é tarê. Não era tarefa ou era tarefa? Não era caché. Mas, quando você vive uma situação de perigo, de vida, tapatu. Não era uma matzá, mas fazia recordar. Era um símbolo. Um símbolo, recordar o tempo da nossa liberdade. Hoje em dia, Baruch Hashem, hoje em dia você sempre vai comprar matzá, você vai aqui no Corte Inglês, vai no Draw, vai em Israel, vai na Macolet, no supermercado, tem várias opções. Né? Atualmente pode-se adicionar, a gente vai ver o pão, voltando agora para o pão, a gente precisa ter muito cuidado com o pão, porque hoje em dia eles botam tudo. O pão bomba, né? Muito conservante. Tem muitos conservantes, tem muito colaim. Então, não é sempre que a gente pode comer o patacum. Se for necessário comer, saber como é que eles fazem, como é que é assado, né? Geralmente o pão das padarias tradicionais de Portugal é farinha, água, trigo, e só é assado. É óleo vegetal. Em Lisboa tem. Eu botei lá no grupo o contato do Dró, né? Lá vocês podem pedir, ele manda pelo correio, né? É muito importante vocês terem matzá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não terminou a aula, terminou esse tema, tá? E aí a gente vai voltar mais com um tema mais gostoso. Rabino. Oi. Pode fazer uma pergunta? Pode. Eu li a respeito sobre aumentar o fogo. Em relação a aumentar o fogo. Um não-judeu está a fazer o pão e um judeu aumentar o fogo. Isso tem alguma relação de aumentar a temperatura? Não, o fogo tem que ser... Um judeu ele tem que acender o fogo. Ok. Tá? Ele tem que acender o fogo. Não, ele está falando se o empregado, por exemplo, não judeu, pode levantar a Não, chama. a partir do momento que o judeu acendeu, é participação. Então ele pode mexer, abaixar. Só vai ter problema se ele apagar. Aí vai ter que chamar um judeu para acender. Entendi, obrigado. Chegou perguntas? Desculpa, gente. Ó, dicas de saúde, tá? Todo mundo tem isso aqui, né? Se você está gripado, se você sente que pegou o coronavírus, Deus nos livre, não vá direto ao hospital. Não vá pegar o Uber, não vai pegar o transporte público, porque você está com suspeita. Aí você vai pegar o transporte público, vai pegar o negócio. E se tiver com coronavírus, e aí você vai transmitir, né, essa informação. Volta para casa. Fica trancado 14 dias. E se você tiver mais doença, febre, dor, esse negócio, você liga para a pessoa. Aí, de fato, você vai para o hospital ou as pessoas vão vir pegar no hospital. Pronto, né? Agora, detalhe de médico que me indicou, tá? Você pega o papelzinho da meleca, né? Tem que ser, não pode ser jogar no negócio porque você está espalhando o vírus. Pega a sua, tem que ter um saco plástico. Né? Esse saco plástico, esse saco negócio, essa bolsa que a gente anda aqui de casa. Botou lá dentro e fechou. Aí quando for para jogar fora, não vai jogar logo na lata de lixo, porque se você deixa esse papelzinho livre, leve e solto, você não está fazendo nada. Você está só contaminando, abrindo aquela lata, o vírus vai sair. Então, prendeu o vírus dentro daquele saco, ele dura 3 horas vivo ali, então não pode estar com aquele negócio aberto, sempre fechando e cuidando, e a gente tem que ter saúde. Isso vai acabar logo, mas também a gente tem que se preservar. Tá? Vai acabar logo.
O que acontece? Qual é o produto da China que dura mais que 3 meses? Não é da China. Nasceu lá na China. Agora, voltando à situação, eu vou falar no tema de Kashrut do Gid HaNasher. O que é o Gid HaNasher? Alguém sabe o que é Gid HaNasher? Vamos anotar aqui. O nervo ciático. Quem foi que falou? Raulison Ferreira. Raulison Ferreira, você vem de que freguesia? Aracaju, Sergipe. Sergipe. Acho que eu tive em Sergipe. Não conheço Sergipe. Eu conheço Recife, Fortaleza, Belém do Pará, mas ainda vou lá na tua terra. É muito bonito. É o tamanho do Estado de Israel. Né? Certa resposta. Gid HaNasher é o nervo ciático. Há uma curiosidade, detalhe sobre esse costume. A gente vai ver, vai falar e vai debater, né? Quando a gente vai salgar a carne, né? A gente vai fazer a shechitá, vai fazer se o animal está kasher. Depois que você fez o animal kasher, você vai abrir ele, vai fazer a bedikot, bedicar, vai olhar o que está dentro do animal, se tem uma secreção, se tem um órgão danificado. Pode acontecer. O animal pode estar doente por dentro. Depois disso, a gente vai fazer a cheque, a bedicar. A gente vai tirar uma das coisas que é muito importante e que a gente acaba não sabendo ou não dando conta. Existe algumas banhas, ou como eu posso falar, nervos. Alguns nervos que é proibido pela Torá. Não, além do nervo ciático, a gente tem outros. A gente tem vários nervos que é proibido. Nervos, tendões, a gente vai ver que tem algumas coisas que vão estar proibidas. Mas para Ashkenazi e Sefaradi, a gente tem uma distinção, a gente tem uma diferença. Ashkenazi, ele come a parte, vamos ver se vocês acertam, traseira ou a parte da frente? Valendo! O judeu vai comer a parte da frente ou a parte de trás do boi? Parte da frente. Da frente. Da frente. Dianteira, né? Da frente? Da frente. Dianteira. Tá todo mundo concorda ou não concorda? É da parte da frente. Da frente, né? Tanto Sefaradi como Ashkenazi? Não. Olha, isso é tema da prova, hein? Vocês prestem atenção. Não. Sim, tanto Sefaradi como Ashkenazi. Hã? Eu acho que sim. Tanto Sefaradi como Ashkenazi. Tanto Sefaradi como Ashkenazi. Olha, a prova vai vir muito, muito difícil, hein? Ui. A Beatriz já gritou. Mas eu já falei que essa prova que eu vou fazer, vou elaborar com carinho, já estou eu já estou na 145, falta mais 50. Ai, que horror. Ai. Ele vai fazer uma quarentena toda. Vou fazer uma quarentena com vocês. Vocês vão receber o título de magia. Não vai ser isso tudo, mas vai ser quase. Tá? O que vocês não puderem responder, a gente vai fazer um shiur só para responder essas perguntas. Vocês vão tomar nota.
A Lupita está aqui. Então, a gente vai fazer essas respostas depois da prova oral, tá? É uma escrita e oral, tá? Com qualidade ISO 9010, né? A gente tem que ter qualidade, não sei nem se é essa palavra, mas a gente tem que ter qualidade, porque o Rabino Google, ele ajuda muita gente, ele é muito caridoso. Não é igualzinho o Rabino Abraão, ele é bom. O Wikipedia, então eu não quero. Pode ser usado, mas o que eu quero é que vocês entendam. Então, vocês vão poder responder, porque a maioria assistiu às aulas, né? Não vão acertar o nome hebraico, eu não quero que vocês saibam o nome hebraico. Pouco a pouco a gente vai trabalhando sobre isso. Tá bom? Então, voltando aqui nesse Git Mehanasher, a gente vai ver que existe a diferença que o judeu não come a maioria do povo judeu, a maioria, tá? Não come a parte traseira do boi. Né? A gente só come a carne de segunda, lá no Brasil a gente chama, né? A carne de primeira a gente não come. Não sei como é que aqui em Portugal chama essa distinção. Eu não vi, né? Acho que eu não vi. Quem falou isso? Quem mandou agora foi o David. Calma aí que eu já vou falar sobre isso. Como é que se chama? É o Halisson. Como é que se chama aqui em Portugal a parte da frente, a dianteira, e a parte traseira? Acho que é assim que se chama, né? Traseira. Lá no Brasil chama a carne de segunda, é a parte dianteira, e a parte de primeira é a parte traseira. Então, poxa, a gente não pode comer um filé mignon, né? Olha, gente, ainda dá tempo, desistam. Desistam, não vão entrar nessa de querer ser judeu. Desistam, gente. Não. É muito difícil. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Mas olha, presta atenção. Ashkenazi tem um decreto, ele não vai comer a parte traseira. Mas existem dois povos, né? Dois costumes, tá? O marroquino e o iemanita, o temani, eles têm a técnica de dessecar o nervo ciático, o Git Menashe. E esse que é o problema para a parte traseira. Naturalmente, os ashkenazis vão dizer não, porque é uma proibição, a gente não tem, olha o costume. Masoré, tradition, pode até botar essa música. A gente tem um motivo. Qual é o motivo? O motivo a gente vai encontrar na Perachá Vaishlar. Vai relatar, a Torá vai relatar o episódio do nosso patriarca Yaakov Avinu, e que vai se afastar da sua família, e aí ele está preocupado com o encontro com o irmão, com o irmão dele, Esav, e aí ele vai dormir, aí vem o anjo de Esav, vai lutar com ele, e passa a noite toda lutando, e aí no final vai ferir a coxa de Yaakov, e aí vai apanhar o nervo ciático. Por causa disso, a gente tem a tradição de não comer. Não vai comer. E aí, a gente tem essa tradição. Os ashkenazis não comem, alguns separadistas não comem também. Mas também temos a tradição, alguns marroquinos e lemanitas retiram. Tá bom? Sheilot, perguntas. Tá? Perguntas? Silêncio, 13 pessoas. Rabino, eu dei. Fala aí. Uma das aulas do Rabino Meir, ele faz algumas comparações em relação a alguns rabinos, alguns sábios. Existe algo onde um discorde do outro
Em termos disso que você está explicando? Sempre, mas eles nunca vão se encontrar. Né? Okay. Porque Rambam e Nachmanides vai estar, às vezes, com 100, 200 anos de diferença. Então, a gente vai ver que vai ter opiniões diferentes. Remar vai ter uma opinião. A gente vai ver que vai ter sempre esse negócio. A gente vai ter opiniões que discutem no tempo da Guemará. Mas os possequim são os legisladores, eles vão surgir quando a gente sai da terra de Israel. Né? A gente vai para a diáspora. E aí, na diáspora, a gente precisa dos possequim que vão, os possequim, eles vão guiar a gente como chegar ao entendimento da Halahá. Eu escrevi agora aqui, Otó ve'et beno. O que significa isso? Otó ve'et beno. Olha, eu falei que a aula não ia ser fácil hoje. Falei? Não falei, não. Otó ve'et beno significa a proibição de abate de um animal e seu filho no mesmo dia. Otó. Ou seja, eu tenho uma vaca, eu não posso matar a vaca e o carneirinho, ou o bezerrinho. Mesmo que eu queira matar o bezerro, eu não posso matar no mesmo dia. Os nossos sábios ensinam que refere-se tanto, nesse caso, a mãe e o filho, tá? Agora, o touro e o bezerro, mesmo que ele seja o pai, pode se matar. E aqui a gente entendeu, né? Hello? Alô? Ok. Ok? Agora, eu vou matar uma vaca e aí eu descubro que a vaca tem um bezerro. Eu fiz essa transgressão da Torá? Não, eu penso que não. Não. A não ser se o bezerro sair vivo, né? Claro. E se sair vivo, né? Vida que segue. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente aprendeu bastante. Agora fico com as perguntas, dúvidas. Semana que vem a gente vai intensificar na questão das leis de Pessa, da festa de Pessa. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai fazer shaharit, os homens. E as mulheres que quiserem entrar também, a gente vai fazer o shaharit. Aí a gente vai estar fazendo essa tefilá para que as pessoas se acostumem com a liturgia judaica. Como a gente está todo mundo de bidudo? Todo mundo não. Aí eu fico com dor. Com a doutora Nogá, que ela sai cedo, ela sai 8 horas, 7 horas da manhã no hospital e chega agora, né? E a coisa, como é que tá lá? Colegas meus internados. Já tem colegas dela internados. Olha como é que é uma coisa triste. E não conseguia falar com a Lupita, porque estava fardada e não podia ir ao telefone. Então tem certo essas coisas. Olha, é 9 horas horário em Portugal. Que horas vai ser no Brasil? Vai ser muito cedo, né? Vai ser 6 horas. Que horas vai ser amanhã? Tem que ver o horário. 9 horas. 9 horas são menos 4 horas no Brasil, não é? 5 da manhã? Muito cedo? Nossa. É muito cedo para eles, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar a trabalhar. Não, tá todo mundo de quarentena. Então vamos fazer o seguinte. Ravi, tem a condição que as pessoas estão de quarentena, né? A minha família, nós estamos em casa. Acho que a grande maioria das pessoas. Vai ser 6 da manhã. Excelente horário. Então, esse é o horário, 9 horas de Portugal, 6 horas do Brasil. 3 horas de diferença agora? Tá bom?
no Skype, no bate-horário, a gente vai fazer tefilá. Agora, antes que chegue amanhã, tá? Tem gente... Quem é MB? Ah, não. Desculpa. Hã? Sou eu, talvez. É Manaus, é minha terra. É 5 da manhã. Tá bom, vai fazer Vatiquim, vai ser um tzadik. Sidu, qual o Sidu que a gente vai usar? Tá? O Sidu Ner Tamid, do Rabino mesclando com o Davi Salgado, ou o Sidu Sefaradi. Amanhã a gente vai mostrar direitinho, tá? O David tem a página do Sidu Sefaradi, aquele que a senhora Beatriz recebeu, que a senhora doutora Nogar tem, a maioria do pessoal tem. Então a gente vai seguir aquele. E eu quero que você se acostume com a tefilá. Vamos aproveitar essas quarentenas para estudar bastante. E também fazer tefilá para a humanidade. Então, amanhã a gente tem um encontro. 9 horas nesse bate-canal. Laila Tov. Shavuot Tov, até amanhã. Até amanhã. Às 9 horas da noite. Agora pode até o Sahari. 5 horários de Manaus. Nossos amigos e irmãos portugueses não podem achar ruim. Nós vamos levantar 3 horas mais cedo que vocês. Tá boa. Tchau, gente. Tchau, até amanhã.